Mais um pouquinho. Hum. A Lucrécia já entrou, não, né? Tô tentando ver aqui com ela. Ah, tá. Aqui na lista não aparece ela ainda. Os participantes. Enquanto nós vamos aguardando, então, o restante do grupo entrar, vamos falando da jornada, né, Ana? Quem sabe? Ana Tofani. Eu tentei muita Ana, tem que dar o nome e sobrenome. Queres falar? Ah, tu vai passar o vídeo? Enquanto a Ana vai tentando ali colocar o vídeo, antes da gente se atrapalha um pouquinho, nós queremos convidar todos vocês que estão assistindo, que vão nos assistir hoje nessa atividade com a Ana Cristina Banzato e com a Lucrécia Zavascki, coordenada pela Ana Cristina Tofani, convidar todos vocês para a jornada da Horizontes nos dias 15 e 16 de agosto, que vai tratar do tema psicanálise e epigenética a partir do último livro lançado agora em fevereiro da Marie-Christine Lasnik sobre psicanálise e genética, tá? E tá passando aí na tela a programação. São 2 dias muito especiais, assim. Teremos, além da Lasnik, o grupo Prisma, representado, que é o grupo da Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, representados pela Alicia Lizondo e pela Marisa. Esqueci o sobrenome, me deu um branco, tô ficando velha, esqueço os nomes. Marisa, daqui a pouco me vem. E também a Pessia Grillwalk, que é TO, que trabalha com a Lasnik, que a gente tem um grupo de supervisão aqui na quarta-feira do mês. Quem se interessar também pode pedir maiores informações no WhatsApp da Horizontes. E uma apresentação de um caso clínico da Horizontes também, que a Lisandra Guilhem vai trazer para gente. Então, assim, até amanhã nós temos um lote em valor de inscrição em vigor, aí, né? Depois tem uma mudança, então a gente recomenda que o pessoal possa se inscrever. Tem horários, 2 horários de supervisão com a Lasnik que ainda não foram preenchidos. Pode ser uma supervisão individual ou um grupo. Daí também maiores informações ali no WhatsApp que está sinalizado. E temos feito aí uma série de atividades preparatórias que giram em torno do tema, né? Do bebê, das dificuldades do bebê, da questão da transferência contra a transferência, enfim, do próprio autismo. Então, tem uma série de atividades que tem ocorrido e outras que ainda vão ocorrer até a, a data da jornada. Esperamos todos vocês, vai ser no Plaza, de novo, né, de fácil acesso. Quem vem de fora de Porto Alegre, quem está em Porto Alegre, e vai ser um momento muito rico, não tenho dúvida. Tá passando aí. Ah, também temos o espaço para temas livres, a gente também aguarda o envio de trabalhos para essa sessão, que na outra jornada foi muito rica, foram 9 trabalhos, se não me engano, e todos muito especiais e todo mundo assistiu, né? Diferente às vezes da experiência que a gente tem, das pessoas, tema livre, não vou. As pessoas assistiram todo o tempo os temas livres, porque era uma sala única também, eles então não precisava escolher, né? E foi muito, muito, muito rico. Bom, já dei meus recados, enquanto a Lucrécia entra. Acho que ainda não, né? A Ana Banzato não entrou, né? Lucrécia? Não? Não, acho que Tá. não.
Bom, aproveito para contar para vocês também, quem não pôde assistir, que no dia 14 nós tivemos a aula inaugural com o Bernard Goes. Talvez em algum momento, não sei se a gente consegue fazer ainda antes da jornada, quem sabe. A ideia é até rever essa aula, né? Talvez exibir novamente, daí, claro, numa sessão assim de gravação, e poder discutir um pouco todos os aspectos que o Gouse trouxe. E já adianto a vocês que ali a Horizontes fez um convite informal a ele para a jornada do ano que vem, mas essa semana eu falei com ele, fiz um convite mais formal. Então, estamos em tratativas para o ano que vem o Gouse vir a Porto Alegre. Então, Sandra Sampaio, vai ter que vir a Porto Alegre. Se não esse ano, ano que vem. Esse Tomar um ano vinho. eu vou para a jornada da SPPA, Da SPPA, tu vens agora em final de abril? agora, final de abril. Ah, tá bem. Então, tá bem. Mas podia vir em agosto também. Vou, em agosto eu não sei, mas eu tô com a irmã morando aí, fica mais fácil, né? Eu arrumo um motivo para ir vê-la e Ah, ver vocês. ótimo. Ah, então tá. Então pode vir com mais frequência. É. Mas já temos aí o convite pro Gouse, então, ano que vem. Quem sabe, né? Estamos em tratativas aí, para ver se ele consegue vir. Ana Tofani, aguardamos mais um pouquinho? Não conseguiu contato com a Lucrécia, né? Uhum. A Ana tá falando, mas ela tá sem som. Eu acho que a Ana tá falando. Não, não tá no telefone falando? Não vi. A Lucrécia está entrando. Que bom. Quem está entrando agora, nós começaremos em breve. A gente só está aguardando a Lucrécia ingressar na sala. Então, temos 29 pessoas, que bom. Boa noite. Boa Oi, noite. Me boa desculpem. noite. Eu, eu não li direito as coisas, pensei que era às 8h30. Me desculpem. Tá bem, ficamos só preocupadas, mas então vamos começar. A Renata estava falando, né, um pouco da clínica, da jornada, e é um prazer estar aqui hoje, contar com vocês duas, né, para poder conversar conosco sobre esse trabalho e nos prepararmos um pouquinho para a jornada essa da vinda da Lasnik em agosto e que estava passando um vídeo de divulgação. Tem muitas atividades preparatórias que nós planejamos, né? No final, depois eu comento sobre as próximas. Tu quer falar mais um pouquinho, Renata, ou eu posso apresentar? Tá. Então, a Ana Cristina Banzato é psicóloga e psicanalista, membro efetiva
da Sociedade de São Paulo, membro efetivo da Sociedade de Campinas, membro efetivo e analista de data da Sociedade de Monterrey, México. Tá? Maria Lucrécia Zavascki é psicanalista, médica psiquiatra, mestre e doutora em ciências médicas pela URGS, membro jubilado e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, da qual foi diretora da área de crianças e adolescentes, foi presidente e diretora do Instituto de Psicanálise da Sociedade. É docente jubilada do Departamento de Psiquiatria da URGS e Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde a unidade de psiquiatria infantil leva o seu nome em sua homenagem. Mesmo após seu jubilamento, segue colaborando ativamente com os programas relacionados à infância e adolescência, foco principal de sua formação. Tem diversos artigos psiquiátricos e psicanalíticos em revistas especializadas. E na sua produção literária tem os livros Crianças e Adolescentes Vulneráveis, A Televisão e a Violência e o Impacto sobre a Criança e o Adolescente, e Trauma na Infância e Depressão em Adultos. É um prazer contar com vocês duas hoje, né? Que eu sei que tem muitas atividades e que tiveram que se organizar muito para poder estar aqui hoje. Então, eu passo a palavra para a Ana. Obrigada, olha, é um prazer estar aqui também com vocês. Eu quero agradecer o convite da Ana Cristina e da Renata, né? Fiquei muito feliz em poder dividir um pouquinho a minha clínica com vocês. E agradeço também a presença de todos num horário que a gente sabe que está todo mundo cansado já. Então, assim, obrigada pelo esforço, né? O trabalho chama-se Reverie e Construção da Identidade. Faça com que eu possa falar com este vazio tremendo e receber como resposta o amor materno que nutre e embala. Viver é meu código, meu enigma. Clarice Lispector. Nina entrou em minha mente. Me pergunto como ela foi parar dentro de mim. Nina é uma menina de 2 anos. Foi diagnosticada pelo neurologista como sendo do espectro autista. Já nas primeiras sessões, observei que não fazia nenhum tipo de contato concreto. Emitia somente ruídos mais parecidos com um choro. Seu rosto não tinha expressão e seu olhar ultrapassava os objetos da sala. Permanecia nas sessões no colo de sua mãe, e mesmo em seu colo, seu choro ruído estava presente, indicando um sofrimento, uma dor. Apesar do não contato, ela se instalara em meu interior, se projetara inteira em uma identificação projetiva maciça, permanecendo aderida à minha mente, desde nossa primeira sessão. Sentia que Nina buscava um abrigo seguro, buscava que eu pudesse sobreviver às suas tormentas, às suas emoções violentas, aos seus terrores sem nome, para que ela pudesse existir. A sua imagem me invadia. Eu não conseguia parar de me lembrar dela, e sua presença em meu interior se tornava cada vez mais viva. Nina precisava de um abrigo, buscava em minha mente útero a minha reverie, o meu afeto, precisava da minha força para a vida, precisava do meu abrigo psíquico para acolher suas emoções perturbadoras e violentas, que eram expulsas e evacuadas de seu interior à espera de um continente. Essa menininha, a coisa mais linda do mundo, loirinha,
o cabelo todo cacheadinho, olhos azuis, bem azuis claros, né? Então, ela parecia uma boneca, ao mesmo tempo, ela refletia todo esse tormento, todo esse sofrimento, né? Eu recebia e sobrevivia aos conteúdos agressivos, às angústias devastadoras e mortíferas. Sobrevivia ao seu som, choro, ruído, que causava uma atmosfera triste, um abismo no deserto. Algumas sessões me fizeram sentir verdadeira exaustão, pois estavam sobrecarregadas de emoções perturbadoras. Nina vai aos poucos usando os espaços das salas, primeiro expressando muito medo de caminhar. Segura na minha mão e caminhamos juntas. Ela vai inaugurando formas de estar comigo. O piano, a pintura com tinta, uma família de ursinhos. O piano, assim, eu até hoje faço aulas de piano, que adoro tocar piano. Então, eu tenho na sala de Ludo um pianinho pequenininho, né? E ela ia direto no pianinho e ela começou a fazer sons com as notas do piano. E sons que acabavam combinando, sabe? Algumas melodias. Nesta sessão, sai do colo da mãe para pintar. E diante de uma folha, Nina vai fazendo riscos com um pincel. E eu vou tentando alguma via de contato com ela. Mas seu fechamento era tão profundo que parecia nem me ouvir. Seu rosto continuava sem expressão, seu olhar esvaziado e seu choro ruído permaneciam presentes nos nossos encontros. Depois de algum tempo de trabalho, percebo Nina começando a fazer contato visual. Seu olhar já focava em mim e nos objetos da sala. Em nossa pintura, eu desenhava junto com ela. Fui criando um cenário de jardim com grama verde, com sol. Em uma de nossas sessões, comentei: acho que esse jardim precisa de um coração. Vou desenhar o coração da Nina. Para minha surpresa, ela olhou bem dentro dos meus olhos e deu seu primeiro sorriso. Tentou, em seguida, imitar meu desenho, tentando fazer um coração. Eu digo a Nina: esse é o coração da tia Cris. Compreendi que, neste momento, foi surgindo um esboço de afeto, o que me deixou muito emocionada. Nina não saía da minha mente. Ela parecia ter se alojado dentro de mim e se instalou no meu útero mental antes mesmo de nascer para o contato com a realidade. Sinto que foi uma projeção para sobreviver ao seu mundo interior, invadido de mortíferas angústias. Ela estava em busca de reverie, de amor materno que nutre e embala. Inspirando-me nas ideias de Bion, Ferro e Ogden, compreendo por reverie a condição pela qual a mãe ou o analista estão em estado de sonho, mais parecido a um véu de ilusões, que possibilita perceber intuitivamente as necessidades do bebê ou paciente, através da recepção inconsciente de angústias primitivas, de morte, de terror sem nome, que são projetadas para dentro do analista mãe, tentando encontrar um continente que sobreviva às mais violentas emoções e consiga transformar aquilo que mata e que enlouquece, transformando em vida, em esperança, em ternura e amor, resultado do misterioso trabalho de digestão dos conteúdos destrutivos da psique humana.
O bebê, o paciente, fica aderido a um estado primitivo de ser. A ruptura dessa nuvem precocemente é vivenciada como traumática e insuportável, promovendo a construção de defesas, neste caso, autísticas. Um lugar do mundo está esperando que eu o habite. Em algum lugar do mundo tem alguém esperando por mim. Clarice Lispector. Nina chega. Ela está dormindo profundamente no colo da mãe. Digo que não precisa acordá-la. Convido a mãe para entrar na sala de ludoterapia. Pedi para que me contasse como estava a Nina. Enquanto ela me conta de seus progressos, Nina abre os olhos e, ao me ver, dá um sorriso. Aos poucos vai despertando. Sai do colo de sua mãe e busca por seu piano. E com sua música vai colorindo a atmosfera, tranquila já instalada, ao mesmo tempo que torna vivo nosso contato. A mãe vai para a sala de espera. Eu fico com Nina. Ela deita no divã de criança e eu me sento perto dela. Põe o dedo no seu nariz e depois no meu nariz. Então, vou suavemente dizendo: este é o nariz da Nina, este é o nariz da tia Cris. E assim, Nina continua a tocar partes de seu corpo que vou nomeando. Dava-me a impressão de que esta brincadeira a fazia sentir-se viva, descobrindo seu pequeno corpo e construindo a possibilidade de ser, ao mesmo tempo em que se discriminava, percebendo seu próprio contorno e encontrando um lugar para habitar. Meu sentimento era como estar embalando um bebê. Havia uma atmosfera de sonho que também me embalava delicadamente com ternura. Nina nasceu na época em que sua mãe havia descoberto uma traição de seu pai. Estava muito deprimida e ficou mais ainda depois que a bebê nasceu. Minha hipótese é que esta mãe não foi capaz de receber as projeções da bebê. Ficou impedida de exercer reverie com sua filha, por estar desvitalizada e deprimida. Não pôde também ser continente para receber e transformar as angústias de morte de Nina, porque ela mesma estava exalando o cheiro da solidão, do desamparo, do desespero. Nina ficou invadida, ameaçada, criando assim uma defesa autística que a manteve fechada em um mundo pequeno e aterrorizante. André Green, com seu conceito de mãe morta, traz importante contribuição da experiência da morte internalizada pelo bebê paciente. Diante da depressão da mãe e dos aspectos mortíferos do mundo interno, que é a condição inconsciente da mãe deprimida. Aos poucos, Nina vai conquistando uma condição para estar comigo. Passou a fazer contato de olhar, se interessou por alguns brinquedos e agora já consegue brincar. Compreende tudo o que falo e está começando a balbuciar sílabas, como se fosse um bebê. Também está interagindo com as pessoas e o ambiente. Eu tentava transmitir, através das brincadeiras, durante as sessões, o sentido da experiência humana viva. Cantava e dançava para ela, diferente talvez do que ela tivesse encontrado no interior de sua mãe, que não podia responder com vida ao seu choro ruído, às suas angústias de morte, ao seu terror sem nome. Nina entra em minha mente, entra com o som do piano
entra com seu sorriso, com seu olhar penetrante e encontra espaço para habitar-me, e assim vai fortalecendo seu psiquismo com experiências encorpadas de vida. E é tão interessante porque eu abri a sala de espera, a porta, e ela já vinha dançando para entrar na sala, e eu já começava a cantar para ela. Apesar de não se comunicar através de uma identificação projetiva maciça, ela mantinha-se aderida à minha mente em busca da minha reverie, do meu afeto, da minha força para a vida, em busca da minha mente continente. Eu recebia e sobrevivia às angústias mortíferas, aos conteúdos agressivos que tornavam as sessões, em alguns momentos, muito sobrecarregadas de emoções violentas que me deixavam cansada durante e após as sessões. Eu estava lutando para sobreviver e não desanimar diante de um sentimento de exaustão. Nina se instalar em meu interior, se projetar inteira dentro de meu psiquismo, precisava ser gestada por mim. Nina vai conseguindo inaugurar novas e criativas maneiras de brincar. Agora, seu sorriso, sempre que me encontra, está presente. Abro a porta da sala de espera e lá vem ela, sorrindo e dançando. Nina vai saboreando os sons vivos da sala e com seu piano vai criando sua música. Ela é delicada ao tocar as teclas, exibe um verdadeiro prazer com os sons que inventa. E depois ela fazia, quando ela terminava uma música, ela fazia assim, fazia toda uma pose no pianinho, né? Suas angústias de morte vão sendo projetadas para dentro de minha mente e eu vou conseguindo contê-las. Vou sobrevivendo a emoções inomináveis para depois devolvê-las, transformadas em afetos vivos, através do processo de reverie, vivido na experiência de estar dentro, de ser um só, de ter contorno, para depois poder ser, poder existir e discriminar-se. Na volta das férias, depois da separação, Nina entra com um sorriso e olhos brilhantes, pega na minha mão e, de mãos dadas, brincamos durante toda a sessão. Ao final, quer que eu vá embora com ela, demonstrando que sentiu minha falta. Falta do abrigo em minha mente, né, em meu útero mental, falta do contato vivo com a vida. Mergulho, enfim, em mim até o nascedouro do espírito que me habita. Minha nascente é obscura, Clarice Lispector. A paciente Maria tem 15 anos. Sonha que está com sua amiga. Estava muito triste porque sua mãe, no sonho, havia abandonado Maria. Estão caminhando e encontram sua mãe no caminho. Esta lhe pergunta agressivamente: por que está com essa cara horrível? E ela responde: porque você me abandonou. E acorda triste, chorando. Maria sentia-se abandonada e desamparada, junto a uma profunda tristeza nesta sessão. O sonho já era um sinal de seu desenvolvimento emocional. Ela chegou com um transtorno obsessivo-compulsivo acentuado. Suas mãos estavam quase sem pele. Estava se cortando e com pensamentos de morte. Seu estado inspirava cuidados. Sua mãe também tem um histórico de episódios depressivos e várias pessoas da família sofrem de depressão e transtorno obsessivo-compulsivo. Seu pai parece ser afetivo, mas pouco tolerante com os filhos. Maria me conta das brigas horríveis dos pais e das reações agressivas com ela e o irmão. Minha hipótese é que Maria
Tem uma mãe que também não foi capaz de exercer maternidade e ser continente para as angústias de Maria. A paciente vive um sentimento de abandono, de solidão, de sofrimento, encontrando-se em uma posição esquizoparanoide, sem conseguir ter qualquer condição para construir identidade própria, embora seria o natural em sua idade. Estar descobrindo-se, construindo através das identificações ocorridas durante seu crescimento, mas em seu interior está em constante ameaça. Sente que pode ser engolfada pelos objetos bizarros e monstruosos que saem de dentro dela. Sente muito ódio das frustrações que a realidade impõe e acaba se refugiando em um mundo idealizado e delirante. Para Freud, em 1914, a identidade é o resultado do processo de identificações que, ao longo do tempo, vamos assimilando, total ou parcialmente, através de um processo inconsciente. A ausência de uma dinâmica mais afetiva na família não ajuda Maria a conter seus conteúdos mais primitivos e ela sucumbe às ameaças de desintegração do self. Cria uma defesa obsessiva de negação dos afetos, ficando prisioneira de sua mente delirante, repetindo um ritual de limpar-se exaustivamente, limpar-se do vazio, do desamparo, das violentas emoções, do seu desejo de morrer e de matar. Minha hipótese é que, como não houve a possibilidade de construção da reverie materna, nem do continente materno, o corte vai simbolizando esta não possibilidade, a ruptura, e Maria se cortava em busca de seu próprio eu, de uma identidade viva, mas dentro de si só encontrava zumbis, encontrava um vazio de morte e muito ódio. A falta de um continente pode ocasionar um quadro de confusão mental, dando origem a cisões, projeções e evacuação dos conteúdos mentais que não são suportados pelo psiquismo. Assim permaneceu Maria, nos cantos escuros de sua mente. Para Bion, o analista mãe, que consegue manter-se vivo, traz vida aos aspectos projetados do self do analisando o bebê, por meio da continência bem-sucedida para as identificações projetivas. Ter um continente que recebe, digere e transforma, organiza a mente, gera pensamento e permite a conquista da capacidade de simbolização. A capacidade da mãe ou o analista de suportar os medos, as angústias, os terrores sem nome e que possibilita o desenvolvimento emocional para que seja possível atingir a posição depressiva, proporcionando a integração dos objetos bons e maus, a tolerância a frustrações, a reparação e os afetos. As coisas obedecem ao sopro vital. Nasce-se para fluir, e fluir já é nascer. Enquanto fetos, fluímos do conforto total do ventre materno. Clarice Lispector. Para ilustrar, mostro aqui o desenho de uma criança de 4 anos. Ele também chegou com um diagnóstico de espectro autístico. Nasceu prematuro, de 7 meses. Sua irmã gêmea ficou 2 semanas na UTI neonatal e pôde ir para casa com seus pais, enquanto Pedro permaneceu 2 meses e passou por 2 cirurgias. Seu estado de defesas autísticas, supondo que se originou em sua prematuridade nas situações traumáticas que viveu logo no início de sua vida. Saiu do conforto total do ventre materno
e ficou exposto a manipulações e riscos de vida. Estamos juntos há 1 ano. Ele também faz 3 sessões e se desenvolveu muito. Já interage com crianças, comunica suas ideias e consegue ser muito criativo em suas brincadeiras. Ele demonstra ter uma inteligência privilegiada. Com 2 anos, já conseguia ler em português e inglês, com muita rapidez. Com muita rapidez, Pedro vai se apropriando dos conteúdos das brincadeiras e seu desenvolvimento tem sido muito rápido. Pedro me pede papel para desenhar. Desenha a transformação do lobisomem em pássaro que pode voar, momento em que é capaz de simbolizar a transformação de seu mundo interior, que estava invadido pelo lobisomem, que representavam suas angústias de morte, e através de suas projeções e das reveries da analista, foi capaz de preencher-se de confiança na vida. Olha, eu vou mostrar o desenho para vocês, porque assim é muito lindo o que ele desenha. Dá para ver? Dá. Dá. Então, né, é ele e o passarinho, né, o lobisomem que vai se transformando num pássaro, né? E ele me conta isso quando eu pergunto, né? O que você desenhou? Ah, esse daqui é o lobisomem que vai se transformando. Então, é o lobisomem, a nuvenzinha em cima, o lobisomem tendo a transformação e se transformando no pássaro, né? Para o Winnicott, o processo analítico estimula a expansão da capacidade do analista e paciente de criarem um lugar para viver entre a realidade e a fantasia. Para Freud, o analista deve criar condições para a receptividade. O analista deve permitir que seu inconsciente entre em ressonância com o inconsciente do paciente. Creio que todas essas experiências também me ajudaram a estar mais sensível e humana diante dos sofrimentos, das ameaças, das tragédias com que me encontro no dia a dia do meu trabalho psicanalítico, que me faz mais forte para acompanhar cada uma das aventuras a que sou convidada a viver. Viver é mágico e inteiramente inexplicável. Clarice Lispector. E assim eu termino essas minhas experiências da clínica, né? Um pouquinho delas, para dividir e conversar com vocês, né? Obrigada, Ana. Muito Obrigada sensível, a vocês. mas eu vou passar para a Lucrécia, né? Deixar os nossos comentários para depois. Querida Lucrécia, contigo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu fiquei encantada com a apresentação da Ana Cristina Banzato. Eu Obrigada. imagino que todos devem ter ficado também, porque eu não sou tão diferente dos outros. Eu queria dizer para vocês que eu tenho pensado muito estas últimas semanas, tanto na Ana Cristina Banzato, quanto na Ana Cristina Tofani, e no Instituto de Ensino Horizontes, porque eu me sinto definitivamente uma pessoa de muita sorte, por estar aqui cercada de gente que se importa com bebês, que se importa com crianças, que se importa com diagnósticos diferenciais, que se importa com a linguagem dos afetos, que se importa e se dedica ao ensino da psicoterapia de orientação psicanalítica, incluindo bebês, incluindo crianças pequenas. Então, me considero uma privilegiada de estar aqui
neste meio de pessoas tão dedicadas à nossa infância. Então, eu gostaria de, primeiramente, saudar o Instituto Horizontes pela iniciativa de trazer uma analista do quilate de Ana Cristina Banzato. Obrigada. Tu demonstraste, através de teu trabalho, Ana Cristina, uma sólida formação analítica, demonstraste o domínio da técnica, tanto com bebês, quanto com crianças pré-escolares, quanto com uma adolescente que funciona de uma forma tão primitiva, tão quase sem pele, como tu mencionaste, a sintomatologia gravíssima e o sofrimento gravíssimo da Maria, né? Eu queria te agradecer, Ana Tofani, pela deferência e a generosidade deste convite, por estar aqui, tendo a oportunidade de ouvir um trabalho tão delicado e tão demonstrativo do domínio desta especialidade, ou desta arte, ou dessa ciência, como queiram chamar, a psicanálise, com essa possibilidade de se aproximar do mundo interno de seus pacientes em diferentes, aqui no caso específico, diferentes etapas do desenvolvimento. E diferentes formas de aproximação de cada uma, no sentido de poder entrar em contato realmente com aquele paciente, né? É uma preciosa tarefa essa de cuidar de bebês. Vou me ater um pouquinho mais à relação com a Rita, né? É muito delicada essa matéria e eu queria compartilhar com vocês a minha admiração, né? E o meu apreço profundo pela dedicação a esta especialidade. Eu me explico. Eu gostaria de apenas, porque eu acho que nós precisamos conversar mais com a Ana Cristina Bonzato, porque ela nos oportuniza isso hoje, né? Mas eu só queria ressaltar 2 pontos importantes, tendo em vista a minha trajetória de 60 anos trabalhando em hospital público, em universidade, com saúde pública. Então, eu queria ressaltar apenas 2 pontos para a gente discutir. O primeiro é sobre a depressão puerperal destas mães. Tanto a mãe de Rita, como provavelmente, a gente não sabe a mãe do Pedro, mas provavelmente a mãe da Maria também, né? Então, eu queria falar sobre a depressão das mães, a depressão puerperal e as possíveis e prováveis consequências sobre o processo do desenvolvimento dos bebês, sobre a mente dos bebês e o mundo de relações e a sua capacidade simbólica. Como uma mãe ausente pode estar impossibilitada de ajudar esse bebê a se desenvolver. Uma mãe suficientemente boa, ela fica encantada a receber seu filho recém-nascido. Ela fica num estado de quase doença, como dizia o Winnicott, né? Para ela poder se abstrair do bulício da vida externa, né? Do mundo, e se envelopar com o pequeno menino, com o pequeno bebê ou com a pequena menina. Esse estado, ele propicia com que esta mãe esteja apta a captar os discretíssimos sinais de seu filho e buscar atendê-lo em todas as suas necessidades, sem demora, com alegria, com disposição, num estado de sonho, como mencionou a Ana Cristina. Eu tenho 2 Ana Cristina aqui na minha vida, então hoje a Ana Cristina B e a Ana Cristina T. Assim,
o bebê vai tendo a ilusão de que ambos são um só, colados, são uma unidade, uma simbiose, na qual ele é atendido na maioria das suas necessidades, devido à capacidade materna de receber as suas projeções, digeri-las, como foi mencionado tão claramente, e devolvê-las elaboradas, alimentando o bebê, apaziguando o bebê, confortando amorosamente o seu filho. Como nós da espécie humana nascemos em estado fetal, necessitamos dos cuidados do outro para a nossa sobrevivência. E a maior felicidade seria que o outro fossem nossos pais, eu diria mãe e pai. Eu queria só fazer uma pequena menção aqui ao pai, porque os pais, eles são decisivos para o bem-estar das mães. Pelo menos do meu, por isso eu queria colocar esse ponto para a gente discutir. Eu posso até contar algumas experiências. Nós tivemos 30 anos um ambulatório de pais bebê no Hospital de Clínicas. A gente fez filmagem de uns quantos bebês, duplas mães de bebê amamentando. E eu me lembro que nós temos até filmagem sobre isso. As mães que tinham um marido, que estavam apaixonadas, que os maridos eram parceiros, elas amamentavam com prazer, com alegria. As mães sozinhas, as mães abandonadas, as mães tristes, elas amamentavam com um certo, digamos assim, uma forma mais prática, sem poder usufruir, elas não conseguiam usufruir, né? Então, nós que precisamos desse outro, nós precisamos desta dupla, né? E como vimos a mãe de Rita, por exemplo, que eu acho que é um caso muito típico de uma mãe deprimida, né? Ela estava paralisada, provavelmente, no início, né? Pela dor, consequente adoecimento desencadeado pela... Ela já devia ter algumas predisposições, porque eu acredito muito na equação etiológica do Freud. Eu acho que tanto o desenvolvimento saudável quanto o desenvolvimento patológico, ele depende das condições, né, constitucionais que implica na genética e, né, de toda a situação ambiental que implica em pai, mãe, ambiente e todos os fenômenos atualmente muito bem estudados, agora da epigenética, né? Então, eu acredito nesta equação complexa, né? Mas nós vimos que esta mãe estava exaurida, ela não tinha mais forças, né? E ela foi, mas ela teve forças para levar Rita para Ana Cristina, teve forças de vestir a menininha de um jeito gracioso, e a Ana Cristina recebeu essa mãe também, com acolhimento, com respeito, sem culpá-la, né? Porque acho que isso é importante a disposição do analista, né? E a mãe se identificou tanto com a Ana Cristina que comprou um pianinho de brinquedo para ela, né? Então, isso é uma expressão dessa capacidade dessa mulher de aproveitar a experiência com a Ana Cristina, que talvez ela também não tenha tido com a mãe dela. Eu fiquei fantasiando, né? Viajando, mas eu acho que ela também não teve, provavelmente alguma coisa muito grande faltou ali, né? Então, eu queria ressaltar o papel do pai. Essa mulher estava desamparada do marido, né? E o pai, a Melanie Klein dizia, eu estou muito de acordo com isso dela. Ela disse que o pai, ele funciona quase como mãe da mãe, na hora do parto, do puerpério e do cuidado do bebê. Eu estou de acordo com essa ideia. Uma mulher que se sente amada e que tem um filho desse homem, ela tem outra disposição, né? Então,
eu acho assim que foi uma sorte da Rita ter encontrado a Ana Cristina, uma sorte da mãe da Rita ter encontrado esta oportunidade, este espaço, né, mental, emocional, afetivo, para que elas revivessem. Eu digo elas porque a mãe estava junto nesse trabalho, mesmo que o trabalho se dirigisse para a Rita, né? Então, eu queria ressaltar, então, este ponto que eu estava preocupada, que eu acho que nós, como trabalhadores da saúde, a gente tem que se lembrar. Vocês sabem que a mãe da Rita, ela é um exemplar de 25% das puérperas do Brasil. Vocês sabiam isso? Que de 4 mulheres, uma tem depressão puerperal. E a gente pode imaginar o que isto representa para as nossas crianças. Que crianças nós estamos criando? Que condições para elas se desenvolverem. Então, eu queria compartilhar com vocês essa minha grande preocupação e, na esteira disso, já dizer o quanto eu estou apreciando este trabalho que está sendo apresentado, o quanto eu estou apreciando o trabalho do Instituto Horizontes e o trabalho de todas as pessoas que se dedicam a criar, a cuidar da criança. Porque eu acho que nós temos um compromisso social imenso, imenso, né? Então, e outra coisa, a depressão puerperal, em geral, ela ocorre mais ou menos entre os 6 e 18 meses de vida, que é exatamente aquele período crucial dos bebês, é uma janela incrível para o desenvolvimento, né? É bem o alicerce de todas as relações, de todos os vínculos. Então, eu acho que eu queria trazer essa minha preocupação e esse meu encanto pelo dia de hoje, que nós estamos sendo brindados com uma situação privilegiada destas 3 crianças. Então, eu gostaria de trazer também. Tem muita coisa, eu acho que esse trabalho de hoje, ele nos traz inúmeras possibilidades de discussão, de nos debruçarmos sobre inúmeras questões, pôr uma lente de aumento em cada conceito, né, no qual a Ana Cristina se assenta para trabalhar com os seus pacientes, mas eu queria só ressaltar o quanto nós somos necessários na área da infância, né? E eu acho que isso é importante para todos nós, os profissionais da saúde e os jovens que estão começando esse curso, né? Porque essa janela é importante, já foi assim alertado por Spitz, por ordem, Spitz, Brazelton, Winnicott, Lebovici, Gols, Vitor Guerra, para falar no nosso latino-americano, e tem muitos autores que se debruçam sobre. Me lembrei dos nossos, de Porto Alegre, Salvador Célia, Nara Caron, Marlene Araújo, Ruth Maltz. Eu sou grata a todos esses meus mestres que me alertaram para esta questão. Bom, e eu quero chamar só um segundo ponto, depois eu vou parar de falar. O segundo ponto, eu gostaria de ressaltar a importância de não rotular precipitadamente as crianças, porque, do meu ponto de vista, há um excesso neste momento do diagnóstico de TEA, do espectro autista. Eu me preocupo com isso. Tá? Não há dúvida, eu acho que o diagnóstico é complexo, é difícil, é muito trabalhoso, mas bebês assim como a Rita, e na apresentação fenotípica dela, antigamente a gente chamava autistic-like, não, ou então a gente chamava transtornos de comunicação com distintas gradações. Tem uma classificação de 0 a 3 anos, até tem um site importante, 0 to 3, que é uma associação importante que estuda os bebezinhos, né? E hoje nós chamamos essas crianças com defesas autistas. Estes casos, eles são reversíveis. Olha a beleza do trabalho da Ana Cristina, são casos que se investe nesta profunda relação
entre o analista e a criança, o terapeuta de orientação analítica também, e o bebê, mesmo trabalhando a dupla mãe-bebê, nós podemos obter uma evolução enorme destes bebês e tirar este rótulo que acaba sendo um estigma, né? Fica estigmatizado. A gente tem também outro vício de medicalizar muito as crianças, nós temos que ter cuidado, né? Eu sou a favor de remédio. Quando a criança precisa, né? Eu sou médica, em primeiro lugar, não se pode privar uma criança psicótica de um antipsicótico, não é isso, mas não errar muito no diagnóstico e fazer um diagnóstico excessivo. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, outra coisa que eu queria parabenizar também ao Instituto Horizontes, pela preocupação com o diagnóstico primário, precoce, por chamar a pesquisadora Lasnik para estudar com vocês, para fazer esse diagnóstico dos nenês, antes mesmo do rótulo. Quem sabe pequenos sinais. Eu me lembro que, há 60 anos atrás, eu queria alertar os estudantes de medicina, eles tinham 16, 17, 18 anos, primeira série, primeiro ano de medicina. Eu pedi assim, quando vocês examinarem um bebezinho na puericultura, né, se ele já tem 2 ou 3 dias, ou uma semana, 2, vamos ver se ele olha nos olhos de vocês, se ele olha. Porque, às vezes, num posto de saúde, como eles frequentam em outros lugares, o bebezinho já tem competência para olhar nos olhos. Então, são pequenos sinais que seria muito útil que nós pudéssemos também, eu não sei qual é o alcance, que às vezes as instituições não têm todo o alcance, mas de trabalhar junto com pediatras, com neonatologistas, com enfermeiras, com auxiliares de enfermagem, com quem pudesse, que eles detectam antes de nós, se estiverem atentos. Mas é isso, eu me alonguei um pouquinho demais, mas é entusiasmo com essa área, e quero parabenizar, então, a Ana Cristina e a todo este grupo que está debruçado sobre as nossas crianças. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que te agradecemos, né, Lucrécia? Acho que foi uma aula maravilhosa de vocês duas e um casamento que deu certo, né? Eu fiquei muito feliz de poder juntar vocês duas hoje e acho que a gente tem uma visão assim clínica do consultório e tu nos traz uma visão do social, né? De como é que isso aparece também no hospital, nas populações, às vezes, que não têm acesso a um consultório particular, né? E como é importante esse trabalho preventivo, por isso também a gente convida vários profissionais, né? A importância que tu falasse assim dos pediatras, e de incluir o pai. Achei tão importante isso que tu falasse assim, porque o pai dando suporte, né, para a mãe, eu sei da tua dedicação ao trabalho da figura do pai desde muitos anos, né? E até não li, porque não estava no teu currículo, mas eu tenho um exemplar de um livro da Lucrécia, A Estrelinha Encantada, né? E é um livro maravilhoso assim e valoriza a figura do pai, né? E é um livro da história familiar, né? Da Lucrécia, os seus netos, enfim. Então acho que está de parabéns, né? Essa noite, mas eu quero abrir para as perguntas e ver os comentários dos colegas, senão nós vamos ficar trocando figurinhas. Ana Cristina, posso agradecer um pouquinho a Lucrécia? Lucrécia, muito obrigada. Acho que você trouxe uma colaboração incrível para mim, a questão do pai, né? Que eu vou tentar explorar mais também. E assim, obrigada de coração pelas suas palavras e pelo seu reconhecimento do meu trabalho. Muito obrigada, viu? Com Estou muito certeza.
de Eu estar que aqui. agradeço poder presenciar esse trabalho tão lindo, tão meticuloso, tão delicado. Obrigada, muito Eu acho que obrigada. todos nós. Que silêncio, meu Deus. Estão pensando. Gente, a Renata já se inscreveu, Tá então ótimo. depois eu. Não, pode falar primeiro. Ah, vai tu. Não, não, pode. Eu te dou a honra. Tu fala demais, né? Só isso. Primeiro, dar os parabéns, estou muito feliz de estar aqui com a Lucrécia e com a Ana Cristina, né? Enfim, minhas colegas de tempos diferentes, minha mestra Lucrécia. Acho que tem uma coisa que é importante, que é interessante da gente poder pensar e discutir, porque a gente tem visto muito nas crianças ou nos bebês de risco, não são bebês autistas, são bebês de risco, né? E que a Lasnik bate muito a tecla é essa questão de que uma depressão materna não seria um fator, né? Vamos dizer assim, como já foi há um tempo atrás, na nossa época das mães de geladeira, né? Enfim, não seria um fator vamos dizer assim, causador do TEA, do autismo. Mas nós vamos encontrar bebês que vão nascer com um aparato, talvez, né, ali motor, como a gente tem visto, com muitas dificuldades, né, de entrar na relação, e isso vai fazendo com que essa mãe, sim, vá, vamos dizer assim, se deprimindo ou diminuindo a sua capacidade, né, Ana, como tu trouxe, da reverie materna, porque é uma criança que não só não responde, mas também não convoca. Mas acho que tu traz uma coisa interessante na história. Eu não sei se é Nina ou é Rita. Eu não entendi. Rita. É Rita. É Rita? Não, Rita. não, é Nina, é É Nina. Nina, Lucrécia. Eu ouvi a hora, mas contaram mais bom. A Rita é da Melanie Klein, não? Bom, a mãe da Nina também tinha uma questão pessoal, né, da relação dela, enfim, com o seu parceiro, com o seu marido. Então, acho que é interessante a gente pensar que também vamos dizer assim, as coisas elas não são excludentes. Então, não é porque a gente estuda que sim, não é uma depressão materna que vai causar ou vai ter um peso, vamos dizer, né, na causação do TEA, né? Não vai ser esse um fator para esse diagnóstico ou para o desenvolvimento desse transtorno, mas ele vai ser um fator que talvez também dificulte, eu não sei, acho que é uma questão para a gente pensar, porque essa mãe pode estar muito deprimida em função desse bebê não responder, desse bebê não convocar, mas também ela pode estar deprimida pelos seus aspectos outros, enfim, nas suas questões mais pessoais que não têm a ver com essa relação. A minha impressão é que acho que essas coisas muitas vezes se misturam. Não sei, Ana, Lucrécia, o que vocês poderiam também comentar. Acho que é interessante para quem também está ouvindo a primeira vez as ideias né, sobre a Reverie, ou também tem nos acompanhado as ideias da Lasnik, como é que essas coisas podem ser pensadas juntas. Tu queres falar, Ana Cristina? Eu posso falar um pouquinho, assim, o que eu falaria é que, primeiro, o que eu observo, cada caso é um, né? É totalmente diferente um caso do outro, mesmo que tenha os mesmos sintomas, né? Eu creio que a depressão materna, ela causa um estrago muito grande, realmente, no desenvolvimento do bebê. Não tem como, né? Porque o bebê ele está ali, ele precisa desse contato afetivo como um nutriente mesmo para ele sobreviver. Então, eu sinto assim que, de qualquer maneira, vai ter alguma marca aí dessa situação, né? Agora, uma coisa também, eu creio que não exclui a outra, porque a gente vai vendo os casos
e às vezes tem casos tão diferentes de todos os outros, né? E, enfim, mas eu acho que a Lasnik fala uma coisa assim que eu amo, né? Que ela fala que tem que ter amor de transferência do Lacan, né? Então, assim, eu sinto que lidar com bebês, lidar com crianças é muito importante mesmo, e tem que ter muito afeto, né? Tem que ser analistas que tenham boas condições afetivas para o trabalho evoluir e para a criança se desenvolver, né? Então, eu penso assim. Obrigada. É, o estudo, eu gostaria também de acrescentar, tu estás coberta de razão, Lisandra, eu acho que é uma excelente pergunta, e de novo eu volto àquela equação que eu acho primorosa, e ela vem se, vamos dizer assim, se decompondo em inúmeros, infinitos fatores, porque as crianças do espectro autista, elas de fato têm alterações no seu sistema nervoso central que, em muitos aspectos, depende da gradação, elas têm dificuldades de percepção. E se ou tem outros tipos de dificuldades. Então, se essas crianças não são responsivas, uma mãe, digamos, uma mãe super disponível, afetiva, feliz da vida, mas se a criança nunca responde, nunca captura a atenção dela, é óbvio que ela vai ficando deprimida. Eu nunca me esqueço uma das primeiras crianças autistas mesmo, e extremamente dependentes, digamos assim, num grau de grande dependência, a mãe dizia assim, eu queria tanto ter um nenê, eu queria tanto, ela me dizia assim, e, e eu, e eu pego no colo, ele fica tão desconfortável, quando eu pôr no berço, ele fica quietinho. Ela tinha um desespero, ela chorava. E era naquele tempo que você sabe que a mãe geladeira ainda estava em voga. Então, o aprendizado na prática, assim, foi um... Não, e depois, de fato, ela teve também a sorte, porque, como você sabe, tem uma predisposição genética incrível, às vezes tem mães e pais e famílias que têm três crianças do espectro autista dentro da mesma família. Essa teve muita sorte também que a sua segunda filhinha não era do espectro autista, então ela pôde exercer toda essa... Mas ela ficava desesperada porque ela não conseguia alcançar essa criança, que era gravemente comprometida mesmo. Linda também, loirinho, era um menino loirinho, olhos castanhos lá nas olhos. Mas eu me lembro do criança até agora, né? E desta mãe desesperada e triste. Era a terceira opinião que ela ia buscar, para ver se realmente estava certo esse diagnóstico. Tá, desgraçadamente, sim. Né? E é assustador como esse diagnóstico está aumentando. Assim, a prevalência está assim, aumentando muito, e não se sabe muito, se sabe bastante, mas não se sabe muito na etiologia, né? Porque é muito grande o espectro de possibilidades, né? Dessas alterações. Então, criança de risco, eu acho que é a melhor denominação mesmo, Lisandra. E pode, né, identificar isso bem no início da vida, antes dos 6 primeiros meses, a gente ganha muito em termos de Agora, resultado. isso não impede que talvez outros fatores também possam, outras questões, deprimir essa mãe. E eu concordo, Ana, assim, que uma mãe deprimida ela vai causar um estrago, né, de outras maneiras nessa relação com esse bebê, né, por óbvio, enfim. Mas, enfim, vou deixar minha colega Renata falar, senão ela disse que eu não deixo ela falar. Obrigada, Guia. Não, eu acho que vocês abordaram várias questões. É isso que eu queria destacar. Primeiro, agradecer a Ana Cristina Banzato e a Lucrécia Zavascki pela honra assim, de ter vocês aqui. A Ana já esteve numa outra atividade, né? Lucrécia também, algum tempo atrás, né? Há mais tempo, anos atrás. Mas
Eu até disse, assim, fiz um postzinho ali no Instagram, eu disse, né, duas gênias, eu ia botar, digo, não, não vai ficar legal essa minha frase, mas duas. Atrás da idealização vem a perseguição, não o inferno. Não, mas não é idealização. Eu acho que não é idealização, é reconhecimento. É o mesmo que tu fizeste com a Ana Cristina pelo trabalho, eu faço né, a vocês duas, tu pela toda a tua história, né? E, enfim, e me lembro de ti quando eu comecei há 30 anos atrás, e numa atividade da Benep até, eu acho que foi a Benep. Era uma jornada que ia ter, enfim, me lembro, foi o nosso primeiro encontro e nunca saiu da minha mente, assim, a tua sabedoria. Bom, mas então primeiro agradecer a vocês duas, porque ambas trazem exatamente isso que a Elisandra comentava também, o que nós temos nos dedicado a pensar. Eu sempre digo, assim, que a psicanálise, ela tem que fazer sentido, né? Aham. Tudo na vida da gente tem que ter um sentido. Para mim, quando eu estudava autismo, e muitos sabem que a função do estudo do autismo na Horizontes começou pela Manuela, que está aí, não sei se ainda está, que é a fonoaudióloga, porque a Uhum. Manuela começou há mais de 10 anos atrás a receber crianças autistas, e ela dizia assim, crianças grandes, né? 7, 8, 10 anos, né? No que hoje a gente chamaria a nível, nem se chama mais, já mudou também, mas então, o antes nível 3 de suporte, né? Então, crianças graves, assim, e que não falavam nada, com muitas estereotipias, e ela dizia, Gurias, eu não sei o que que eu faço, e eu não quero só que a criança fale, nem sei se vai falar, eu quero entender. Bom, e daí começou, foi o desafio para mim, para ela e outras colegas na época, a gente começou a estudar. E aquilo que eu lia, então, das tais mães geladeira, eu, de certa Uhum. forma, reproduzia, porque eu, né, assim, reproduzia, que era o que nós tínhamos. Quando eu conheci a Lasnik, em 2016, então há quase 10 anos atrás, numa supervisão também que muitas de nós fomos aqui, quando ela veio a Porto Alegre, o que ela trazia, assim, né, fez sentido, se materializou de. Não, tem outras coisas aí, eu acho que como tu também abordaste agora, né, Lucrécia, muitas outras que a gente nem sabe. Então, assim, vocês tocarem pontos que para nós são cruciais hoje. Tirar esse lugar de culpabilização da mãe, que muitas vezes a gente dá volta e sem querer cai, né? Mas então a mãe não olhou. E de fato, como diz a Lisandra, pode ser que muitas mães não olhem, não consigam fazer a reverie, não consigam ser mães suficientemente boas. Mas o que se vê, e aí também pode ter um excesso de diagnósticos, eu acho que sim, mas o que se vê na clínica de crianças com tantas dificuldades é algo que realmente está além, né, na minha visão, assim, além desta, só, não que isso seja pouco, dessa relação materna, né? Então, assim, acho que vocês abordaram pontos que para nós são muito importantes. Sair desse lugar, né, da culpabilização da mãe, esse apelo que tu fizeste, assim, é o nosso apelo diário de que os pediatras olhem para esses bebês na ponta. Tu estiveste conosco na outra jornada, né? A Lasnik pontuava isso, ela fez um chamado, ela tem um jeitão, e, assim, duro às vezes de falar, direto, eu diria. Mas ela disse: os pediatras não olham, os pediatras dizem que vai passar, dizem que está no tempo, que é assim, né? Que a mãe é que está com caraminhola na cabeça. Então, esse apelo que tu fazes, e aí vou ter que dizer de novo, né? Do alto da tua sabedoria médica, com toda essa experiência, para nós é extremamente importante, porque de fato muitos não olham. E tem isso e dizem que está tudo bem. E claro que eu também sei que nós, porque nós temos estudado, a gente tem um olhar mais crítico, a gente fica mais atenta a sinais, e também não é procurar pelo em ovo, né? Mas é olhar sinais que muitas vezes vão sim passar desapercebidos, e essas crianças vão chegar lá na fono, né, com 2 anos, porque não falam? Quando a gente podia ter avaliado e feito algum tipo de intervenção muito antes, né? Então, de novo, a gente está nessa batalha e a jornada, de novo, tem esse propósito de tentar olhar para isso, mas isso tem que fazer sentido para as pessoas. Para mim, faz, né? Para mim, esses quase 10 anos
estudando com a Lasnik, que, claro, mais recentemente, dos últimos 5 anos para cá, faz sentido pensar essa clínica diferenciada, diferente e diferenciada, que implica essa integração com outros profissionais, que implica esse olhar para o corpo, como esse corpo é não só representado, né, porque muitas vezes não é representado psiquicamente, mas como ele é elaborado, criado por este bebê. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, porque as duas falas, os casos da Ana são belíssimos, né? Porque ela trabalha e mostra essa transferência amorosa que, né, que a gente entende que tem que ter, realmente. Os casos são belíssimos, mas é isso, vocês abordam tudo que a gente precisa ouvir, precisa seguir disseminando, né? Que mais pessoas falem, olhem, escutem e pensem que precisamos olhar mais cedo para as infâncias, para os bebês, né? Então, enfim, queria agradecer e só reforçar esses temas, esses aspectos que vocês estão, né? Vou ter que dizer de novo, brilhantemente abordaram. Ai, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tu és muito generosa. Bem, Renata, muito obrigada, viu? Eu me inscrevi ali, mas eu acho que vou ouvir a Mariane primeiro. Bom, boa noite. É uma honra estar aqui ouvindo vocês. É, eu tô aqui porque há um mês eu descobri a Lasnik e há um mês eu comecei a consumir todo esse conteúdo de uma forma extremamente louca e obsessiva, assim. Mas eu queria fazer uma pergunta assim para vocês que estão aqui há muito mais tempo do que eu, porque um mês em 10 anos, né, Renata? Eu fiquei pensando nisso assim. Como a minha sensação quando eu descobri toda essa teoria e todo esse mundo muito amplo, eu fiquei pensando por que que não passam isso num carro de som na rua, né? Por que que isso não é divulgado? Por que que isso não... E o que mais me assusta, eu faço um trabalho voluntário hoje numa clínica psiquiátrica onde a gente estuda sobre isso e eu fui tentar falar. E eu fui reprimida porque não se fala em prevenção do autismo quando eu fui abrir a minha boca. E eu fiquei pensando assim, vocês percebem, eu tô no Goiás, tá? Tô em Goiânia. Eu queria saber como é a abertura para divulgar isso, porque a sensação que eu tenho, como que a gente aborda essas pessoas que parecem que estão tão fechadas? Eu tenho divulgado isso até no meu Instagram e eu percebo que não tem engajamento, as pessoas nem se interessam. É muito interessante como tem uma resistência sobre esse assunto. Eu estou aqui pensando porque vocês são um instituto que me atrai, assim, e eu queria entender, assim, se isso se repercute em muitos lugares do Brasil, assim. Ah, eu vou falar um pouquinho. Eu vou te dizer que é muito difícil, é isso que eu estava dizendo aqui, e por isso eu agradeci tanto a Ana, mas principalmente a Lucrécia, por ela convocar os médicos, né? Pena que talvez aqui nem tenhamos médicos, muito menos pediatras, assim, talvez algum psiquiatra, né? Não consigo ver todos os participantes, mas é difícil. E eu disse no outro evento, na outra jornada que a gente fez, e eu tenho repetido, a gente tem feito palestras e tem feito conversa com alunos de graduação, enfim, a gente vai em diferentes locais. E eu tenho dito, a jornada é uma questão política. É política nesse sentido de conscientização. Eu tenho uma escola infantil também, né, além da clínica, e hoje eu tenho duas escolas, né, mas numa eu tenho 180 crianças. Essa semana eu entrei e vi um bebê que entrou há pouco e ele só se arrasta. Ele não engatinha, ele só se arrasta. Ele se arrasta todo o tempo de barriguinha. Ele tem 9 meses. Eu fiz a entrevista, ele estava sentadinho no colo dos pais, eu não percebi isso, ele não foi para o show em nenhum momento. Ele ingressou agora na escola e eu comecei a acompanhá-lo, ele só se arrasta. Como é que, tá bem, talvez esses pais também não tenham dito para o pediatra, talvez o pediatra não tenha posto no chão, mas como é que a gente vai dizer que tá tudo bem um bebê que só se arrasta? Eu não estou dizendo que ele vai ser autista, eu acho que essa é a diferença. Realmente, talvez falar em prevenção do autismo, não sei, talvez não soe tão bem. A gente está falando em
observar, detectar e intervir em fatores de risco. Se isso é prevenção, pode ser um jogo de palavras. Mas, assim, de novo, não Renata, tô só dizendo te que esse interrompendo, é risco do neurodesenvolvimento, que pode ser até uma possibilidade, não é é verdade, é que a gente tem trabalhado mais em cima do TEA, né? Eu não estou dizendo que esse bebê, porque só se arrasta, vai estar dentro do espectro autista, mas é um fator de risco, é algo que não está bem. Ele não construiu esse corpinho para poder, com 9 meses, engatinhar, né? Então, assim, mas eu observei porque eu tenho estudado isso. Nem as professoras se dão conta, né? E talvez nem o pediatra, como eu disse, tenha se dado conta. Então, eu acho que é um trabalho, eu digo político, porque é de conscientização, para que, quem sabe, a gente, como a Lucrécia também disse, né? E valorizou o fato da Horizontes ter essa preocupação, mais gente se preocupe com isso. E que bom que tu tá aí, né, em Goiânia preocupada. Eu acho que é super importante, assim, nos primórdios, poder olhar para esses bebês, né? O quanto É, antes. eu acho que a Mariane, como tu disseste, né, Renata, essa preocupação que a Mariane está é uma preocupação da maioria dos técnicos da saúde, né? Mas realmente a crítica que fizeram, não se tem prevenção até, é real, mas o que nós estamos falando, e que a Lisandra, vamos dizer assim, chamou muita atenção, são bebês de risco para o neurodesenvolvimento. Eu me lembro de duas situações. Uma criança de 2 anos, que tinha surdez bilateral, mas não sabia, ela apresentava sintomas autistic-like, como a gente chamava na época. Hoje a gente, porque ela não ouvia, e daí ela fazia movimentos, ela não sei o que, ela entende, até que alguém se deu conta que ela era surda. Bom, isso é uma coisa importantíssima. A surdez, por exemplo, é um diagnóstico que tem que ser feito antes dos 6 primeiros meses de vida. Do contrário, aqueles... Então, eu me lembro de uma residente. Nós estávamos na enfermaria e ela viu, ela é uma residente competentíssima. Ela viu que o bebezinho era surdo e estava sendo exposto para a adoção. Ela olhou, Lucrécia, digo que ele é surdo ou não, porque se for surdo, eles não vão querer, porque ele dá muito mais trabalho. Mas nós eticamente temos que dizer que é surdo, né? Porque tu vê na hora que o bebezinho é surdo. Mas isso faz parte do exame do recém-nascido. Mas às vezes passa desapercebido. Vocês sabem, o trabalho também dos médicos, dos residentes, é uma coisa assim assodada. O acúmulo de pacientes que o SUS porque nós estamos trabalhando aqui com um pequeno grupo, nós somos uma pequena célula, sabe, privilegiada, tá? Porque nos postos de saúde, você pode imaginar. Então, eles às vezes passam, o surdo passa, sabe? Então, uma criança surda desenvolve sintomas autísticos. Às vezes, por isso que às vezes lá no ambulatório, que eles chamavam como é que eles chamavam? A tenda dos milagres, porque depois que o surdo fazia o diagnóstico, ele deixava de ser autista, entendeu? Então, não era autista, na verdade, o diagnóstico era surdez bilateral. Então, o bebezinho ele pode ter várias coisas que a gente não detecta. Então, por isso, esse debruçar sobre o bebê, como a Lisandra falou, bebê detectar que ele pode ter algum risco de desenvolvimento é fundamental para o desenvolvimento dessa criança, né? E da família toda. Quanto mais... Isso me faz lembrar também um caso que a Lasnik passou agora que ela veio, que a criança não enxergava quase nada. Aí, Então, estava sendo considerada também, né? A mãe estava desesperada, achando que a criança podia ficar autista, né? E aí descobriu-se que ela não enxergava. Então, quando ela aparece de óculos, bebezinho de óculos, ela responde, né? Ela vai de encontro à mãe, ela vai porque ela
ela não enxergava, então ela não ia, não respondia, né? Tem aquele estudo, me lembrei agora, Ana Cristina, da Selma Freiberg. Vocês conhecem a Selma Freiberg? Não, não, não É uma mulher espetacular, ela tem alguns livros, ela era uma assistente social, trabalhava em Nova York, ela ia nas casas visitar, e ela trabalhava com cegos. E como estimular as crianças cegas para que elas pudessem ter uma vida de relacionamento, porque a visão é uma preciosidade, né? Então, se não tem visão, grande parte do sensório do bebezinho fica muito alterado, como a surda. As crianças surdas, elas perdem essa sonoridade, essa musicalidade da vida, né? Então, elas podem desenvolver sintomas tipo autistas, mas não são exatamente autistas, né, Mariane? Então, eu acho que um trabalho com as enfermeiras, com os pediatras, Goiânia trabalhar. A gente tem que, nas escolas, como disse a Renata, nas maternidades, sei lá, tem tanta coisa para a gente fazer, né? Sim, e eu achei que tão importante assim vocês me alertarem também sobre a forma como falar, né? Porque Isso, é algo tão novo, para mim é muito novo, né? Não é novo, mas é muito novo para mim e para sim. as pessoas também tem uma resistência muito grande ao novo, né? É, Então, é, eu acho que isso é muito importante a verdade. gente pensar como abordar esse assunto. Muito obrigada. Ai, que bom, Mariana. Uhum. O que eu ia falar, até valorizando um pouco o que a Ana, na apresentação, destacou, é a via de contato, né? Eu acho que é isso, assim, que nós estamos falando todos de várias maneiras, como é importante essa conexão que a gente faz, ou com o bebê, ou com a família, com a mãe, com o pai, até para poder valorizar o pai e saber quando ele também não está podendo ajudar, né? Porque existem casos assim que a gente sabe. Agora, eu acho que o fato de estarmos aqui reunidos, né, e proporcionando e pensando e pensando em outros dias, outros assuntos, outras reuniões, é o que a gente pode fazer, assim, chamar e divulgar para colegas, né, de áreas diferentes, e não só a psi, né, mas enfermagem, os pediatras, as fonos, os psicopedagogos, fisioterapeutas. Nós estamos tentando, assim, com várias lives abertas e gratuitas, atingir um maior número de profissionais, né, para alertar as pessoas, porque às vezes as pessoas também não conseguem, né? Eu acho que vocês destacaram muito isso, seja num trabalho mais individualizado, né, Ana, e seja no trabalho que tu traz, assim, Lucrécia, lá do hospital, que às vezes as pessoas não fazem por não conseguir, né? E que um olhar de um profissional para valorizar aquela solicitação, que até nós vimos isso essa semana com a Lasnik, assim, as mães às vezes chegam e dizem, tem alguma coisa aqui, né? Isso. E eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. E a mãe insiste, né, em buscar uma ajuda, e é bonito de ver assim que do jeito que chegaram esses pacientes na idade que conseguiram, né, Ana, ou mesmo lá no hospital, assim. E ontem, né, a minha mestra Lucrécia me socorreu às 10 da noite, que eu pedi ajuda para uma situação gravíssima, e como encaminhar, quer dizer, a gente está sempre trabalhando, né, sempre Sempre, sempre. É. e, e porque às vezes as pessoas não conseguem fazer de outro jeito, né? E talvez o nosso papel seja assim ajudar a um Uhum. encaminhamento dessas situações, né? Eu digo que eu fui muito sortuda hoje, porque as pessoas aqui que estão reunidas têm um poder multiplicador de informação. Então, isso que é muito lindo, né?
Nós não vamos ficar quietinhos no nosso canto, a gente vai tentando, como disse a Ana, é muito pouco ainda, diante do que tem que ser feito, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte dentro do que podemos, né? Eu ia dizer que, né, Ana, acho que só complementando o que tu estava falando, estava pensando, a história da aldeia para cuidar Hein? de bebê não é só a aldeia, né, em casa, as relações. Nós também precisamos da aldeia, da nossa aldeia, né? O psicanalista ou o terapeuta de orientação analítica, né? Eu sei que aqui tem as gurias que eu conheço, né? Tem a Eliane, que é TO, tem a Jaque, que é a fono, né? Não sei outras pessoas que eu não conheço, fora nós da psico, não sei que formações tem, mas assim, a gente precisa desse olhar, né? A Luquete está falando, o bebê pode, né, ter uma surdez, ou pode ter alguma, né, alguma deficiência, outra. A gente precisa dos outros para poder também, Sim, não dá sim. para trabalhar sozinha, É, né, com bebês de maneira nenhuma. Nós precisamos de todos os colegas para olhar, né, da aldeia, para a gente poder também observar, olhar e é, poder pensar, nesses, enfim, nas possibilidades, nesses riscos, quem vai intervir. Acho que isso é importante também, né, é, que a gente não fique só no nosso psi engessado, é. né? Aqui, ó, tem uma introdução desse trabalho, Natureza Humana, do Winnicott, que ele diz assim: mas aonde se encontrar essa criança? O corpo da criança pertence ao pediatra, sua alma pertence ao sacerdote, sua psique propriedade da psicologia dinâmica, o intelecto ao psicólogo, a mente ao filósofo. Então, podemos olhar uma criança dos mais diferentes vértices, né? Então, a lei, os advogados, todos nós precisamos de todos nós, como tu disseste. Eu acho muito, muito importante dizer isso. Olha, você sabe que eu tenho aproveitado, porque eu já tinha um grupo de estudos sobre autismo, que eu morei no México há alguns anos, né? Quando eu voltei, algumas pessoas de lá me pediram, porque lá, assim, é muito... Eles quase não sabiam nada de autismo, nada mesmo, né? Eu tive a oportunidade de, na Sociedade de Psicanálise, que eu trabalhei mais lá, de introduzir o estudo a Bion, a autores que eles não tinham estudado, né? E nesse grupo, né, eu tenho conseguido passar muita coisa que eu aprendo com a Lasnik também, no curso da Lasnik na Horizontes, né? Que eu também sou muito agradecida ao Horizontes de poder ter essa oportunidade de fazer esse curso, porque eu acho, assim, muito importante que a gente passe esse conhecimento à frente, né? Muita gente, mesmo da nossa área, não sabe nada de autismo, dos riscos, dos bebês que podem ser trabalhados, né? Então, assim, eu estou muito contente com o meu grupo de lá. Hoje eu tive o grupo. Então, a gente lê, estuda e discute casos, né? Eu dou supervisão de alguns casos também nesse grupo, né? Que beleza. Então, é uma maneira também de tá passando esse conhecimento, né? Eu estou recebendo muito lá na Clínica Horizontes e com a Lasnik, com o pessoal todo, e estou conseguindo também ensinar um pouquinho do que eu aprendo, né? É muito bom, né? A gente fica super feliz. Uau, eu tenho muito a agradecer a vocês pela oportunidade que vocês nos deram hoje de ouvir, né, o que vocês pensam, como é que vocês trabalham e enriquecer essa noite. Acho que a gente poderia ficar aqui horas, né, discutindo, teríamos assunto, mas eu tenho também que fazer a parte chata, né, de finalizar e convidar vocês para continuarem nos acompanhando. Nós temos uma agenda bem rica, assim. No sábado, agora, temos um curso de reanimação psíquica de bebês de riscos de transtorno do desenvolvimento, tá? Vai ser presencial aqui na Escola Criare.
Na semana que vem, temos uma live com a Vera Zimmermann, nossa colega gaúcha, que hoje vive em São Paulo, trabalha com a Pécia, que fez aquela apresentação 26 de março. Então, a Vera vai nos falar dos riscos profissionais para trabalhar com bebês de risco em saúde mental. E ela vai falar desse serviço que ela tem junto com a Pécia em São Paulo. E junto com a Vera vai falar a Adriana Lima do projeto Casulo Bebê, um caminho possível para a clínica de bebês, que é em Manaus. Então, a partir da jornada, né, que a Lasnik esteve aqui em Porto Alegre, em 2023, a Adriana esteve aqui e montou esse projeto em Manaus, que tem um ano. Então, ela vai dividir conosco, né, essa experiência dela. No dia 10, nós temos um curso previsto com a Camila Saboia, a construção do eu corporal, introdução aos conceitos da Genevieve Hag. É um curso que tem um valor pequeno, mas que vale muito a pena. Nós tivemos a presença da Camila em janeiro, aqui nos falando do livro, né, do brincar e do sofrimento psíquico. No dia 15, uma live com o Rogério Lerner, cuidando de possíveis impactos do autismo na família. E eu convidei a nossa querida colega Kátia Mello para comentar o trabalho do Rogério, tá? No dia 15 vai ser uma live. No dia 16, a Mônica Santalola e a Nora, eu não vou saber pronunciar o sobrenome da Nora. Voisbonic, Scheinberg. Scheinberg. Voisbonic Scheinberg. Este mesmo, tá? Todo mundo É entende. da APA e a Mônica Santolala é de Córdoba. De Córdoba. Elas vão falar sobre o caso Emília. Depois, no dia É um 20, caso muito interessante porque é um caso que a criança foi diagnosticada como autista e ele tem uma questão transgeracional, né? Um caso belíssimo, eu tive o prazer de comentar na FEPAL ano passado e vale a pena, assim, porque era uma avó era uma avó paterna presa na ditadura militar na Argentina. Tá, não vou dar mais notícias. Assistam, é véspera de quinta-feira de Páscoa, mas dá para assistir de qualquer lugar, não é presencial online. Eu não sei o que, enfim, acho que elas vão poder trazer vários dados do caso, apesar de ser uma atividade aberta, né? Tem todo um cuidado ético, mas é um caso fantástico para pensar as questões transgeracionais, né? Que no as dia duas atendem eles. 2, uma Então, live com a Érica Parlato, que vai nos trazer notícias daqueles bebês da Ucrânia, né? Aqueles bebês de barriga de aluguel, quem já assistiu na Horizontes o ano passado, lá na Sociedade também, Lucrécia, a Érica falou. Então, a nossa agenda, assim, eu estou falando só da agenda de abril, tá? Tem maio, junho, julho, até a jornada, até a Lasnik chegar em Porto Alegre, nós temos muitos eventos em dias diferentes, porque às vezes as pessoas não podem na terça, ou não podem na quinta, ou no sábado. Então, a gente. eu já, assim, de primeira mão, eu já aviso que 29 de abril, meio-dia e 30, a gente vai fazer uma atividade aberta por Zoom com ela, com a Lasnik. Hoje eu já negociei essa data com ela, a gente não tem a formação, né? Então era uma terça que estava livre, então a gente vai aproveitar esse horário para ela dar uma notícia das questões que a Lucrécia também tocou, né? As questões genéticas, que é o livro, e as questões da epigenética, que é o que ela vai tratar em Porto Alegre. Então, no dia 29, meio-dia, depois maiores informações, porque isso eu acertei hoje. Porque ela está na França, né? Então tem que ser aquele horário. Mas a Sim. Erika vai falar conosco no dia 22 às 8 da noite. Ela disse que para ela é 1 da manhã, mas que tudo bem, que ela vai falar, tá? Então, nos próximos encontros, a gente vai divulgando mais atividades e quem se inscreveu pelo Simpla também vai recebendo por e-mail. Peço que vocês também divulguem para os amigos, colegas, profissionais de outras áreas,
e agradeço muito mesmo, de coração, a presença de vocês duas em especial e de todos. E até a próxima. Muito obrigada. Beijo, Obrigada, beijo, obrigada. pessoal. Beijo. Obrigada, Obrigada, Noite. Lucrécia. Obrigada. Obrigada, obrigada. Prazer enorme, Ana Cristina. Prazer Prazer, Ana também. Cristina Tofani, querida. Obrigada, prazer, Renata. Oi, Eu que Lisa. agradeço. Boa. Beijos. Beijos.